Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do PISM do ano de 2022, uma questão do módulo 3, é a questão número 1. A questão diz assim: o desenho abaixo representa uma parte de um circuito elétrico composto por alguns elementos e um fio condutor não flexível na posição horizontal, direção Y, aqui ó. Que está o referencial x, y, z. De comprimento L, aqui o comprimento. Quer dizer que esse fio aqui tem comprimento L, que é capaz de se movimentar ao longo de hastes que se encontram na posição vertical, direção Z. Então, essas aqui são as duas hastes, esse fio aqui pode se mover para cima ou para baixo. Dependendo da intensidade e sentido da corrente e constante que atravessa o fio, um objeto de peso P pendurado pode ficar em repouso ou então se movimentar para cima ou para baixo ao longo das hastes. Existe um campo magnético entrando, em toda a região por onde o fio pode se deslocar. E tem direção X, ou seja, entrando, e sentido negativo de acordo com o sistema dos eixos, abaixo. Considere o seguinte sistema de eixos. O eixo Z está no plano da folha e apontando para cima. O eixo Y está no plano da folha e apontando para a direita. E o eixo X está saindo da folha e apontando para quem lê. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso item A. Qual o sentido convencional da corrente capaz de manter em repouso o objeto de peso P? Então, aqui está o objeto de peso P. Então, vamos lá, vamos analisar. Bom, pessoal, para manter esse objeto de peso P em repouso, para manter isso aqui em repouso, a gente vai ter que ter uma situação de equilíbrio, a gente vai ter que ter uma força magnética agindo para cima, uma força magnética contrária, para poder manter isso em equilíbrio, onde eles tenham a mesma intensidade. Vou desenhar ela pequenininha aqui, Posso desenhar aqui no corpo também, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que ter uma força magnética contrária ao peso para manter essa situação de equilíbrio. E como que eu vou ter essa força magnética para cima? Eu sei que ela tem que estar para cima, não tem outra opção para poder equilibrar esse peso aqui. Então, a gente vai pela regra da mão esquerda. Vou escrever aqui, eu até botei isso aqui, tá, pessoal? Não está no problema. Regra da mão esquerda. A gente tem força magnética no polegar, campo magnético no indicador e velocidade no dedo do meio, tá? Então, a gente tem até uma regrinha, faça bom vestibular, Tem que abrir os dedinhos, fazendo 90 graus aqui, faça bom vestibular. Então, o que acontece, pessoal? Se o campo magnético, que é o meu dedo indicador, está entrando no papel, você tem que fazer aí, tá? Está entrando no papel, ele apontando para dentro da tela, aqui nesse caso, a minha força magnética necessariamente tem que estar para cima, ou seja, o meu polegar tem que estar para cima. Eu até coloquei o desenho exatamente da resolução, tá? Aqui. Então, meu polegar tem que estar para cima, a minha velocidade ou a minha corrente vai estar para qual direção e sentido? Da esquerda para a direita. Então, a minha corrente elétrica vai estar na direção positiva, não é isso? Na direção positiva do eixo Y. Essa aqui vai ser a minha corrente elétrica. Então, aqui você vai justificar pela regra da mão esquerda. Pela regra da mão esquerda, sabendo que o campo magnético ou vetor indução magnética está entrando, e para equilibrar o peso, necessariamente a força magnética
tem que estar para cima. Logo, a corrente vai ter sentido positivo, vai ter o sentido positivo dy. Podem escrever aí com suas palavras, da esquerda para a direita, sentido positivo de y. É legal usar o referencial que ele te dá, né? Então, é interessante você citar aqui que vai ser o sentido positivo de y, tá bom? Então, agora vamos para o nosso item B. Qual a intensidade da corrente para manter o equilíbrio estático, ou seja, para manter em repouso, né, o objeto de peso P? Para que essa barra fique em equilíbrio, para ter equilíbrio, pessoal, a força resultante tem que ser zero. Equilíbrio, certo? Porque a aceleração vai ser zero. Então, tudo que eu tenho para baixo tem que ser igual a tudo que eu tenho para cima. Ou força resultante não é o somatório de todas as forças. Então, eu vou ter que o peso menos a força magnética vai ter que ser igual a zero, certo? Então, peso vai ser igual a força magnética. Beleza, até aqui tranquilo, né? Peso vai ser massa vezes gravidade. Força magnética no fio, a gente fala que é bio. Campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento do fio. Força magnética vai ser bio. Campo magnético em Tesla, corrente em ampere, L em comprimento metro. Ok? Então, vou continuar aqui em cima, tá, pessoal? B. Continuação. Então, vamos lá. Ele quer saber o valor da minha corrente, certo? O valor da minha corrente I. MG. B passa dividindo. O L vai passar dividindo. Quando você multiplicar cruzado, você vai voltar a ter a mesma coisa que tinha aqui. Então, corrente vai ser MG sobre campo vezes o comprimento, ou corrente igual ao peso dividido pelo campo vezes o comprimento. Vou marcar aqui. Resposta do nosso item B. Tudo em função das incógnitas, porque ele não dá valor nenhum, né, pra gente. Agora vamos para o C. Se o objeto de peso P move-se para cima com velocidade constante de módulo V, então, ele me dá a velocidade com que esse corpo está se movendo. Qual deve ser a potência fornecida ao circuito? Dê a sua resposta em função do campo, corrente, comprimento e velocidade. Bom, pessoal, vamos lá. E a gente teria que lembrar aí, né, que a potência é igual a força vezes a velocidade, tá? Então, eu vou ter que a potência vai ser igual... Qual é a força que está fazendo ele subir? A força magnética. B, I, L. Essa daqui é a força magnética. Vezes a velocidade. Bom, pessoal, era só isso. Bem simples, né? Só que você teria que lembrar que a potência é força vezes a velocidade. Tá bom, pessoal? É isso, pois a questão diz assim: 3 cargas Q1, Q2 e Q3 positivas e de mesma intensidade Q estão dispostas em uma semicircunferência de raio R, como mostra a figura abaixo. Use o sistema de eixos como referência para determinar o que se pede. Então, a gente tem um eixo aqui, ó, Z, Y. Qual o módulo do campo elétrico no centro da semicircunferência? Então, pessoal, olha só, ele está querendo saber o módulo do campo elétrico aqui, ó, no centro da semicircunferência, ou seja, nesse ponto P. Então, vamos desenhar o campo elétrico. Aqui, pessoal, eu coloquei um resuminho para a gente relembrar. Quando as cargas são positivas, o campo elétrico é de afastamento.
E quando ela é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Então é isso que nós vamos analisar aqui. Vamos começar iniciando o desenho do campo elétrico da carga número 1. Todas são positivas, então o campo elétrico que nós vamos utilizar vai ser o de afastamento em relação à carga, tá bom? Então aqui está a carga positiva, o campo elétrico vai ser, vou pegar a linha mais grossa, o campo elétrico E1 vai ser para cá, ó, ela está se afastando da carga 1 e vamos chamar de campo elétrico 1, que é relativo à carga 1. Então é um campo elétrico de afastamento em relação à carga 1 e a gente chamou ele de campo 1. Agora vamos desenhar o campo 3. Campo 3 também a carga é positiva, também é um campo elétrico de afastamento. Como eles estão ambas à mesma distância e têm o mesmo módulo, nós vamos ter o mesmo valor de campo também. Tá? Então, campo 1 anula o campo 3, que está no sentido oposto. Então, vou escrever aqui campo elétrico 3. O campo elétrico é representado pela letra E, tá bom? Pode desenhar setinha, indicando uma grandeza vetorial. Bom, vamos desenhar agora o campo elétrico em relação à carga 2, que também é positiva. Então, é um campo elétrico de afastamento, né? Campo elétrico de afastamento em relação à carga. Não vou desenhar ele para baixo, mas é do mesmo tamanho, tá bom? Porque tudo está separado pela distância R. Pronto, campo elétrico 2 aqui para baixo, tá bom? Prontinho, pessoal, desenhamos o campo elétrico 1, o campo elétrico 2 e o campo elétrico 3, tá bom? Analisando somente aqui os sinais da carga. Só que o que ele quer saber qual é o módulo, qual é o valor do campo elétrico no centro dessa circunferência. Então, pessoal, o campo elétrico, ele é dado por K, que é a constante, vezes o Q, que é o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Então, vamos analisar o campo para cada situação aqui. Campo 1 vai ser K, que é o valor da constante, vezes o valor da carga 1, que vale quanto? Q. Todas elas valem Q. Vezes a distância da carga 1 até o ponto P, que a gente está analisando. Aqui é o ponto P. Então, que o valor é R. R ao quadrado. Campo 2. Campo 2 vai ser K, que é a constante, vezes Q, que é o valor da carga 2, que é o mesmo valor, vezes a distância, né, até o ponto, R ao quadrado. E o campo 3? Campo 3 vai ser K, que é a constante, vezes Q, que é o valor da carga 3, dividido pela distância da carga 3 até o ponto P, que também é dado por R, que é o raio, ao quadrado. Então, reparem que o valor do campo para os três é o mesmo, tá? Só que como campo 1 com campo 3 tem vetores opostos, logo eles se anulam, tá bom? Então, ele tem o mesmo valor da esquerda para a direita e o mesmo valor da direita para a esquerda, então esses vetores vão se anular. Então, o meu campo resultante, aqui, o meu campo resultante no ponto P, que é o que nós estamos buscando, vai ser igual ao campo 2, certo? Ao campo 2 que tem sentido para baixo. Então, o meu campo resultante no ponto P vai ser o valor de K vezes Q dividido pelo raio ao quadrado. Então, pessoal, é só isso, tá bom? Ele tem direção aqui, ó, direção Z, né? E aponta no sentido negativo do eixo. Então, ele pede para a gente usar o sistema de eixos como referência. Então, eu vou escrever aqui. Ele tem a direção de Z, porque questões discursivas é bom a gente deixar bem entendido, né, pessoal? Escreve tudo que vocês estiverem raciocinando. Ele tem a direção de Z e vai apontar para o sentido negativo do eixo. Para o sentido negativo do eixo. Ok? Então, pronto. Vamos para a letra B.
O item B, determine a intensidade e sentido da força resultante em Q2 devido à ação das outras cargas. Então, vou voltar aqui para a gente poder ver o desenho. A gente desenhou o campo, né, de vermelho, agora eu vou desenhar o valor da os vetores da força de verde, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu tenho uma força de interação Q2 e Q3, sendo que as duas são positivas. Então, se elas têm o mesmo sinal, elas têm cargas elétricas de repulsão, tá? Carga positiva com carga positiva, a gente tem força elétrica de repulsão. Então, eu vou ter uma força elétrica de repulsão para cima e vou ter outra aqui agindo também em 2, 3, tá? Essa força elétrica é a força elétrica, é a força de Coulomb, né? Só que imagina uma linha, tá? Força 2, 3 e força 3, 2. Mas eu vou botar tudo força 2, 3 para facilitar, tá bom? É a força de interação eletrostática entre 2 e 3. Agora eu vou desenhar a força de interação eletrostática entre 1 e 2, a mesma coisa. Então eu vou ter uma força elétrica de repulsão para cima e aqui também agindo na carga 1, né? Prontinho. Vou chamar essa força de força 1, 2 e força 2, 1, mas eu vou chamar tudo de 1, 2 para facilitar, tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, eu também vou ter aqui um ângulo de 90 graus. Então, pessoal, se eu tenho dois vetores perpendiculares entre si, eu vou usar Pitágoras para achar o valor dessa força resultante, que vai ter direção aqui para o centro. Aqui, o valor da força resultante, né? A gente desenha as paralelas. Prontinho. Aqui vai ser a força resultante que eu estou procurando. Força resultante. Tá bom? Então, é isso daqui que eu vou utilizar lá no nosso item B, tá? Bom, pessoal, então após, né, ter realizado todos os desenhos, né, nós temos aqui a força, né, eletrostática de interação entre a carga 2 e 3 e a carga 3 e 2, a força de interação eletrostática entre as cargas 1 e 2, força 1, 2 e força 2, 1, né? A gente colocou o mesmo nome só para facilitar. E a força resultante, né, aqui para cima, eu vou até reforçar, o ideal seria aqui, né, por aqui mais ou menos. A força resultante, né, entre aqui, faz o ângulo de 90 graus, então agora a gente vai calcular a força resultante, né, entre esses dois vetores, que é o que ele está pedindo no nosso item B. A força eletrostática, ela é definida por K, que é a constante, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2. Isso tudo dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, nós vamos calcular a força de eletrostática 1, 2, a força eletrostática 2, 3, né? E depois a gente vai calcular o vetor resultante. Então, vamos lá. Força eletrostática, né, de interação entre a partícula 1 e 2. Então, a gente vai chamar de K, a constante, né, que as duas cargas valem Q. Então, Q e Q. Pessoal, muita gente estava na dúvida em relação à distância entre essas cargas. Eu vou desenhar aqui, tá? Olha só, a distância entre essas cargas é aqui, ó. A distância vai ser isso aqui. A distância entre a carga 2 e 3 e a distância entre a carga 1 e 2. Aqui. Distância D, distância D. Lembrando que aqui, na vertical, vale R. E aqui vale R também. Então, eu vou desenhar esse triângulo lá na outra página. D, que vai ser aqui, ó, a hipotenusa do nosso triângulo retângulo de lados R e R, certo? E a gente vai poder calcular essa distância que uma está da outra, né? Então, eu vou desenhar aqui, rapidamente, né? Eu tenho aqui a distância D, aqui é R, não é isso? E aqui é R também, que é o raio.
Então, eu tenho que a distância ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho que a distância ao quadrado vai ser 2r ao quadrado. Eu tenho que a distância vai ser raiz de 2r ao quadrado. Eu tenho que a distância vai ser raiz de 2 vezes o raio. Então, é essa distância entre das cargas que nós vamos utilizar, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, a força 1, 2 vai ser K, Q vezes Q ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai ser 2 e R ao quadrado, R ao quadrado, tá bom? Agora vamos achar a força eletrostática entre 2 e 3. Então, vai ser a mesma coisa, K vezes a carga 2, que é Q, vezes a carga 3, que vale Q também, dividido pela distância. Pessoal, reparem que a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui, é uma semicircunferência de raio R, tá? Então, nós já calculamos, eu não vou fazer novamente, porque é a mesma. Então, raiz de 2, R ao quadrado. Força 2, 3, vai ser K, Q ao quadrado dividido por 2r quadrado. Bom, prontinho, pessoal. Nós já temos aqui os valores dos vetores, né? Da força eletrostática 1, 2 e da força eletrostática 2, 3. Agora a gente sabe aqui, ó, que esses vetores fazem um ângulo de 90 graus, então é só jogar em Pitágoras para a gente determinar a força resultante, tá bom? Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1, 2 ao quadrado mais a força 2, 3 ao quadrado. A força resultante ao quadrado vai ser igual a K, que é o quadrado, dividido por 2r quadrado, mais K, que é o quadrado, dividido por 2r quadrado. Então, a força resultante... desculpa, pessoal, esqueci de botar aqui, ó. Tudo isso elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Perdão. Então, 1k ao quadrado, 2r ao quadrado, mais 1k ao quadrado, 2r ao quadrado, vai ser igual a 2k ao quadrado, 2r ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Eu vou elevar tudo ao quadrado, tá, pessoal? Eu vou distribuir esse quadrado aqui. 2 vezes k ao quadrado vezes q à quarta, porque vai ficar 2 vezes 2, dividido por 2 ao quadrado vai ser 4, r ao quadrado vai ficar r à quarta, porque 2 vezes 2 é 4. Aqui eu vou tirar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, q à quarta, dividido por 4r à quarta. Prontinho. Raiz de 2 não vai sair, né? Ele vai ficar dentro da raiz. O k ao quadrado corta, né? Sai da raiz. Q à quarta vai sair da raiz, mas vai sobrar um quadrado aqui. Dividido. Isso tudo dividido. Raiz de 4 vai ser 2. R à quarta vai sair da raiz, mas vai ficar ao quadrado. Prontinho, pessoal. Vou marcar aqui para vocês poderem tirar o print. Lembrando, pessoal, que a gente não pode esquecer de escrever porque ele pede o sentido, né? Então, ele vai ter a direção de Z, ou do eixo Z, e sentido positivo de Z. Né? Porque ele pede para a gente se basear aqui no sistema, né? Que ele passa para a gente, no sistema de coordenadas. Então, o Z, o sentido positivo, vai a força resultante, então ele vai ter a direção de Z e o sentido positivo. Tá bom, pessoal? É isso. Então, número 3, a questão diz assim: o circuito abaixo mostra uma pilha com uma diferença de potencial igual a V e um resistor R e uma espira circular de raio L
Então, a gente tem uma espira circular de raio L formando um circuito em série. Então, a gente tem aqui ó, o circuitinho em série. A pilha e a resistência estão no plano da folha e o plano da espira está no plano perpendicular à folha. Item A. Copie a espira abaixo para o quadro de respostas e, usando as linhas orientadas, represente de forma aproximada o campo magnético em torno da espira. Bom, pessoal, então aqui a gente vai utilizar a regra da mão direita, onde o polegar está representando a corrente elétrica e os dedos, né, representam o campo magnético. Então, se você posicionar o seu polegar, né, nesse sentido aqui que ele está indicando da corrente elétrica, ou quando você der o tapa, né, você vai verificar que o campo magnético vai entrar dentro da espira. Então, se você posicionar o polegar na parte da corrente indo da esquerda para a direita e der um tapa com os seus 4 dedos para dentro da espira, o campo vai entrar. A gente fala que quando a gente representa um X assim, o campo está entrando, tá? E o pontinho, ele está saindo. Então, se ele está entrando, ele vai dar a volta e vai sair pelo lado de fora. Vai dar a volta e vai sair pelo lado de fora. Assim que a gente vai representar aproximadamente, pessoal, o vetor indução magnética ou o vetor campo magnético, tá bom? Então, quer dizer que o campo está entrando por dentro da espira e saindo, entrando por dentro da espira e saindo, e dando a volta, tá bom? Então, começa posicionando seu polegar da esquerda para a direita, né, apontando para a direita. Em cima dessa corrente, quando você der o tapa vai entrar por dentro da espira e, consequentemente, o campo vai sair pelo lado de fora, porque é uma análise tridimensional. Tá bom, pessoal? É só isso aí no item A. Bom, pessoal, eu queria acrescentar aqui também, eu coloquei um anexo aqui, que é o gabarito oficial do PISME, dessa questão, né? Então, o que acontece? Quando a gente desenha entrando e saindo, a gente também pode desenhar aqui as linhas, ó. Aqui entrando, quer dizer o seguinte, ó, que ela vai entrar, dar a volta por fora. Então, a gente faz uma setinha indicando que ela está entrando aqui, ó. E aí, na hora de fazer a bolinha aqui fora, ela está dando a volta, fazendo um movimento circular. Mesma coisa aqui na outra extremidade que ele fez, ó. Entrando e saindo, dando a volta lá por fora, né? Então, ele entra, dá a volta. Então, toda a região aqui fora está saindo e toda a região aqui dentro está entrando, tá bom? Caso vocês vejam lá no gabarito oficial e não entendam por que eu desenhei X e a bolinha, tá bom? Também são outras formas de representar, mas também poderia ser feito dessa forma aqui, se você achar mais fácil, tá bom? Agora vamos para o nosso item B. Qual o módulo do campo magnético no centro da espira? Então, ele pediu primeiro para a gente desenhar, agora ele quer que a gente calcule o módulo do campo magnético no centro da espira. O campo magnético na espira é definido por μ0, que é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, vezes I, que é a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio da espira, em metros. Aí o campo magnético vai sair em Tesla, tá bom? Só que ele afirma para a gente que o nosso raio vale L. Então, a gente pode escrever que o campo magnético vai ser igual a μ0 vezes I dividido por 2 vezes L, tá? Então, pessoal, poderia fechar aqui, ele te dá mais informações, ele não fala para você deixar em função de I, porque ele não fala qual o valor da corrente, mas ele fala que a pilha tem um potencial V e o resistor tem uma resistência R. Então, pela primeira lei de Ohm, nós temos que U é igual a RI. Então, a diferença de potencial U vai ser V é igual a resistência única R vezes a corrente. Então, a corrente vai ser V, que vai ser a diferença de potencial dividido pelo raio. Aí é só eu vir aqui e jogar ela aqui, ó. Tá bom? Vou separar aqui só para não ficar embolado. Então, vamos.
eu tenho que o campo magnético vai ser μ0 vezes a corrente, que agora a gente sabe que é V sobre R, dividido, aqui é 2L, tá? μ0, então o campo magnético vai ser μ0 vezes V, dividido por R, dividido por 2L. Então o campo vai ser igual, repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. Que esse R aqui não é do raio, é da resistência, tá bom? Então, a gente pode só reorganizar, para ficar melhor, μ0 sobre 2L vezes V sobre R, tá? Não tem problema se você não reorganizar, tá bom? Só escrever aqui de uma forma melhor. Então, esse aqui vai ser o valor do meu módulo do campo magnético, tá bom? Vamos para o nosso item C. Se uma partícula de carga Q positiva, aqui a partícula, entrar na região do campo magnético paralelamente ao plano da espira, com velocidade v no sentido da esquerda para a direita, em qual direção a partícula será defletida na parte externa da espira? Então, ele quer saber o que vai acontecer aqui na parte externa da espira. Considere o sistema de eixos coordenados x, y e z. Isto é, o eixo z está no plano da folha e apontando para cima. O eixo y está no plano da folha e apontando para a direita. E o eixo x está saindo da folha e apontando para quem lê. Bom, pessoal, quando ele falar aqui, ele vai querer saber a força magnética que está agindo nessa partícula. Força magnética. É a força magnética que vai definir aí essa direção para onde essa partícula vai se movimentar assim que ela entrar em contato com o campo magnético. Força magnética. Nós vimos na questão anterior, no item A, que o campo magnético dentro da espira ele está entrando e fora da espira ele está saindo. Então ele pede para a gente analisar na parte externa da espira. Então, ele quer que a gente tome como referência o campo magnético saindo. Então, a gente tem aqui, pela regra da mão esquerda, coloquei aqui como um lembrete, que a força magnética é representada pelo polegar, o campo magnético é representado pelo dedo indicador e a velocidade da partícula é representado pelo dedo do meio, tá bom? Então, pessoal, se vocês aplicarem a regra da mão esquerda, vocês vão ver que a força magnética vai ter a direção de x no sentido positivo, porque a partícula é positiva, tá? Pois o campo magnético aqui externo, ó, ele está saindo, né? Então, V está da esquerda para a direita, campo magnético saindo, então a força magnética vai ter o sentido do eixo X, tá? Então, você pode escrever isso, tá? Ó, pela regra da mão direita, vocês vão lá fazer aí direitinho, tá? Abrindo os dedos certinho. A força magnética terá a direção de x em sentido positivo. Você pode ir além, tá? Pois o campo magnético externo está saindo. Está saindo do plano. V está da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, tá? Do sentido da direita, da esquerda para a direita. Então, assim, a força magnética terá sentido dx. Você pode escrever assim de forma teórica, tá bom? Eu só vou fazer uma correção aqui rapidinho, tá? Regra da mão esquerda, tá bom? Pela regra da mão esquerda.
Pela regra da mão esquerda, a força magnética terá direção de x e sentido positivo, pois o campo magnético externo está saindo do plano, a velocidade está da esquerda para a direita, assim a força magnética terá o sentido de x. Mas eu aproveitei também aqui, pessoal, e coloquei o gabarito oficial, porque às vezes fica mais claro de vocês enxergarem, tá bom? Ele diz assim: o campo magnético na região exterior e paralela ao plano da espira tem direção z, ou seja, ele está saindo do plano, ele tem direção z e sentido positivo. Logo, a força magnética terá direção x e sentido positivo, porque a gente está falando de carga positiva. A gente só inverte os sentidos quando a carga é negativa, tá bom? Então, é a velocidade certinha aqui da esquerda para a direita, então está tudo representado também aqui nesse desenho. Se você achasse mais fácil também desenhar ao invés de escrever, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vai a questão número 4, a questão diz assim: todos os aparelhos elétricos transformam energia elétrica em outras formas de energia. O consumo elétrico de um aparelho é a energia elétrica total que se transforma em outros tipos de energia. Considere um aparelho aquecedor de água equipado com um resistor fabricado para operar em 220 volts e que nestas condições apresenta uma potência elétrica de 2.200 watts. Item A. Se o aparelho for ligado em 110 volts, sabendo que o aumento da temperatura da água é proporcional à potência elétrica dissipada no resistor, que valor ter o resistor para que ele, então a gente quer descobrir o valor do resistor, para que ele aqueça a água da mesma maneira que faria quando ligado em 220 volts, que foi a situação inicial que ele falou aqui para a gente. Então vamos lá, item A. Pessoal, a potência elétrica dissipada, ela pode ser dada por U ao quadrado sobre R, ou R vezes I quadrado, tá? Mas essa aqui é mais fácil com os dados que nós temos, tá bom? Então, o que acontece? Ele fala que para operar a 220, a potência elétrica é 2.200 watts. Aí ele quer saber o novo valor de resistência para ele operar a 110 volts com essa mesma potência. Então, é só a gente jogar o valor de 2.200 na potência dissipada, o valor de 110 volts na DDP, ou na tensão, ao quadrado, dividido pelo raio, né? Então, aqui a gente multiplica cruzado, 110 ao quadrado, 12.100, vai ser igual a 2.200 R. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a minha nova resistência, vamos chamar de R mesmo, vai ser igual a 12.100 dividido por 2.200, que vai dar 5,5 ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Ok? Vou marcar aqui. Agora, vamos para o nosso item B. Já no item B, ele fala assim: estime em quilowatt-hora o consumo mensal de energia elétrica. Então, ele quer o consumo de energia elétrica desse aparelho, em quilowatt-hora, operando em 220 volts, se ele ficar ligado durante 15 minutos por dia. Considerando que cada 1 kWh custa R$ 1,10, qual vai ser a despesa mensal? Considere um mês composto de 30 dias, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente teria que relembrar o conceito da potência igual a energia sobre o tempo. E ele está falando que ele quer a resposta em quilowatt-hora. Potência vezes tempo, quilowatt é potência, hora é tempo. Então, potência vezes tempo é energia. Então, a potência tem que estar em quilowatt e o tempo vai ter que estar em hora, certo? Ele fala que o tempo... Vamos encontrar primeiro o tempo, né? Ele fala que é 15 minutos, né? 15 minutos de gasto, né? 15 minutos por dia. Só que ele considera que o mês é composto por 30 dias, então vai ser 15 minutos
em 30 dias. Só que a gente quer essa resposta em hora, né? Então, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, 15 minutos vai ter x horas. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu tenho que 60x igual a 15, x igual a 15 sobre 60, x vai ser igual a 0,25 horas, tá? Então, eu tenho que 15 minutos vale 0,25 horas. Se eu multiplicar esse valor por 30 dias, o tempo que eu vou estar buscando vai ser 7,5 horas gasto por mês, tá bom? Então, eu tenho que a minha potência, que ele me fala, é 2.200 watts. Só que ele não fala que ele quer em watts, ele fala que ele quer em quilowatts. Então, é só dividir isso aqui por 1.000. Então, eu vou ter 2,2 quilowatts, tá? Porque o prefixo quilo é 1.000. 2,2 vezes 1.000, 2.200, volta a ser o que era. Então, agora a gente vai jogar esses valores aqui, ó. 2, vamos lá. Vou mudar de cor aqui, fazer uma divisão. Potência é igual a energia sobre tempo. Então, a minha potência, 2,2, vai ser igual a energia de consumo, né, que é o que ele quer, vezes o meu tempo durante 30 dias. Então, eu multiplico o cruzado, a minha energia vai ser 7,5 vezes 2,2, que vai dar 16,5 kWh. Só que a gente não termina aí, né? Porque ele quer saber o valor. Então, vou separar aqui. É só fazer uma regrinha de 3 simples, bem básico mesmo, né, pessoal? Então, eu sei que 1 kWh custa R$ 1,10, que é o que ele me fala aqui no finalzinho. 1 kWh, perdão, faltou hora aqui, custa R$ 1,10. Então, 16,5 kWh vale quantos reais? Multiplico o cruzado, x vai ser igual a R$ 18,15. Essa aqui é a minha resposta final, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem um tempo, né, escrevam a resposta completinha, né? Então, ele fala assim, qual seria a despesa mensal? Escreva, a despesa mensal vai ser de R$ 18,15 durante 30 dias, né? Quanto mais você desenvolver na questão discursiva, melhor. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Se você... É a questão número 5. A questão diz assim. No início do século XX, Niels Bohr, trabalhando no laboratório de Rutherford, propôs um modelo atômico que admitia que o elétron no átomo de hidrogênio deslocava-se em uma órbita circular sob a influência da interação coulombiana com o núcleo positivo, em acordo com a mecânica clássica. Nesse modelo, é possível obter uma estabilidade mecânica, mas o átomo seria eletricamente instável, pois o elétron estaria acelerado e, consequentemente, irradiaria energia eletromagnética, colapsando o átomo. Para resolver esse problema, Niels Bohr postulou que o elétron poderia deslocar-se em certas órbitas sem irradiar. Essas órbitas foram denominadas de estados estacionários. Nesse modelo, o estado fundamental é uma órbita circular que tem distância média entre o elétron e o núcleo de aproximadamente 5 vezes 10 a menos 11 metros. Use, se necessário, a constante K, 9 vezes 10 a nona, a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 e a massa do elétron 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Item A. Determine o valor da energia potencial eletrostática do conjunto próton-elétron. Item A. Então, ele quer a energia potencial elétrica. Pessoal, a energia potencial elétrica é definida como K vezes a carga 1 vezes a carga 2. Essas cargas elas não estão em módulo, dividido pela distância, não é a distância ao quadrado, só pela distância entre elas, tá bom?
Então, a energia potencial elétrica em joule é definida por K vezes a carga 1 no seu valor, positivo ou negativo, vezes a carga 2, dividido pela distância, tá? Então, a minha energia potencial elétrica, nesse caso, vai ser K, que vale 9 vezes 10 à nona, que ele pediu para a gente usar, vezes que a carga do elétron, menos 1,6, vezes 10 a menos 19, que é negativa, vezes a carga do próton, porque ele fala o conjunto próton-elétron. A carga do próton é a mesma do elétron, só que positiva. Vezes 10 a menos 19, dividido, isso tudo dividido pela distância. Que distância seria essa? A distância aqui, ó, fornecida, a distância média entre o elétron e o núcleo, tá? 5 vezes 10 a 11. 5 vezes 10 elevado a menos 11, perdão, menos 11. Então, a minha energia potencial elétrica vai ser igual. Eu vou multiplicar os números. 9 vezes 1,6 vezes 1,6. Isso vai dar, tá vendo que tem um negativo aqui? Vou botar ele aqui. Menos 23,04 vezes. Vou repetir a base 10 e somar os expoentes. Menos 19 com menos 19, mais 9. Isso aqui vai dar menos 29. Dividido por 5 vezes 10 a menos 11. Agora eu vou dividir os números. 23,04 dividido para 5. Vou repetir o sinal negativo. Isso aqui vai dar 4,6. Repito a base e diminui os expoentes. Menos 29 menos 11 vai ficar menos 29 mais 11, que vai dar menos 18 joules. Ok? Essa é a resposta do nosso item A. Agora vamos para o item B. Item B. Neste modelo, a estimativa da velocidade escalar tangencial do elétron para uma órbita circular no estado fundamental é de aproximadamente 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Qual a energia total do sistema próton-elétron? Pessoal, vamos lá. Energia total. A gente acabou de calcular a energia potencial elétrica. A energia total vai ser a minha energia potencial elétrica mais a minha energia cinética, que é aquela energia relacionada ao movimento, tá? Então, a minha energia total, que eu vou chamar de ET, vai ser igual a energia potencial, que eu já calculei, mas eu tenho que calcular a energia cinética. A minha energia cinética, ela é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a minha energia cinética vai ser igual à massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes a velocidade do elétron, que é 2 vezes 10 a sexta ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia cinética vai ser, aqui eu vou elevar ao quadrado, né? 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 4 vezes 10, 6 vezes 2, 12, dividido por 2. E eu já vou simplificar, vai sobrar 2. Energia cinética vai ser 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes 2 vezes 10 a 12. Então, a minha energia cinética vai ser 9,1 vezes 2, que vai dar 18,2. Repito a base, somos expoentes. Menos 31 mais 12, menos 19 joules. Prontinho. Agora eu encontrei o valor da minha energia cinética, é só eu somar com o valor da minha energia potencial elétrica, né? Vou fazer aqui do outro lado, tá bom, pessoal? Para não ficar embolado. B. Então, eu tenho que a minha energia total vai ser igual à energia potencial elétrica mais a energia cinética do elétron. Então, a minha energia total vai ser igual. Energia potencial elétrica deu menos 4,6 vezes 10
a menos 18, certo? E a minha energia cinética deu 18,2 vezes 10 a menos 19. Para eu somar aqui de forma mais fácil, eu tenho que colocar isso aqui na base 18, né, na base elevada a menos 18, ou aqui a menos 19. Eu vou botar 18, eu acho mais fácil. Menos 4,6 vezes 10 a menos 18, mais 1,82, vou puxar a vírgula para cá, ó, para a esquerda, e aí aqui vai entrar menos 18, tá? Então, energia total vai ser menos 4,6 mais 1,2, vai dar menos 2,8 vezes 10 a menos 18 joules. Porque aqui a gente vai repetir a base, né? Porque é um somatório. Então, vou circular aqui, para vocês poderem tirar o print. E agora vamos para o nosso item C. Item C. No modelo de Bohr, as possíveis energias para o elétron do átomo de hidrogênio podem ser calculados por meio da expressão energia, né? Aí tem um índice aqui que representa a energia relativa a cada nível, vai ser igual a menos E, que é uma constante, e N, que é qualquer número inteiro positivo, né? Neste modelo, obtém a energia de ionização, ou seja, essa energia aqui, para o elétron de um átomo de hidrogênio que está no nível fundamental. Pessoal, quando a gente fala em nível fundamental, harmônico fundamental, é o primeiro nível, tá? Sempre o primeiro nível. Então, ele falou que é nível fundamental. Fundamental. Isso aí vocês têm que, né, ter estudado aí certinho. Então, nível fundamental N igual a 1. Então, a equação da energia, né, que ele passou para a gente, N ao quadrado. Então, a gente quer para o harmônico fundamental, ou seja, o primeiro harmônico vai ser menos a energia total, que a gente... perdão, tem um menos do lado de fora. Menos a energia total que a gente calculou, dividido por N ao quadrado, que vai ser 1 ao quadrado. Então, E1 vai ser igual a menos, quem vai ser a energia total? Menos 2,8 vezes 10 a menos 18. Então, a energia 1 vai ser igual a menos com menos, mais, porque 1 ao quadrado é 1, né? Nem botei ali. 2,8 vezes 10 a menos 18 joule. Vou marcar aqui direitinho para vocês tirarem um print. Aí, pessoal, é como eu falei, se vocês ainda tiverem tempo, né, durante a prova, escreva a resposta final completinha. Ele pergunta assim: obtenha energia de ionização para o elétron de um átomo de hidrogênio que está no nível fundamental. Aí você responde: a energia de ionização para o elétron de um átomo de hidrogênio que está no nível fundamental é de 2,8 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Ponto. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.